Inscreva-se e deixe seu like. Quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais foram comigo e meu irmão mais novo, Michel, que na época tinha 6 anos, ver algumas casas para comprar. Meu pai tinha visto cerca de umas 10 casas na internet, mas não tinha gostado de nenhuma delas. Eu já estava começando a ficar aborrecida com as voltas que dávamos dia após dia, até que um certo dia, enquanto Michel e eu assistíamos desenho animado e meu pai mexia no computador, minha mãe entrou em casa com um jornal na mão e um sorriso de orelha a orelha. Ela foi até onde meu pai estava, entregou a ele e disse, ainda sorridente, adivinha, eu encontrei uma fazenda bem barata um pouco longe daqui. Meu pai não conseguia acreditar no que acabará de escutar. Ele abriu o jornal e viu que realmente havia uma fazenda à venda, não tão longe. Ele e minha mãe se abraçaram com tanta alegria que, em seguida, desligaram o computador. No dia seguinte, fomos ver de perto essa tal fazenda. Depois de 2 horas de viagem, finalmente chegamos. A fazenda ficava um pouco longe da cidade e estava em um lugar isolado. Deve ser por isso que meu pai gostou. Eu olhei para a casa e, desde o início, não gostei de nada do que eu vi. Era exatamente como aquela do filme da MTV, onde uma família havia sido brutalmente assassinada. Bom dia, disse uma velhinha. Opa, bom dia, respondeu meu pai. Eles entraram com ela na casa, e eu continuei lá fora, olhando para aquela casa que aparentava ser sombria por fora. De repente, eu senti um forte calafrio. Eu não sei se foi coisa da minha cabeça, mas eu escutei algo semelhante a uma risada de uma criança. Eu olhei em minha volta e não havia nada. Eu estava completamente e me senti paralisada. Além disso, a fazenda tinha um milharal enorme. Eu me virei assustada e era apenas a minha mãe. Não fique aí fora, minha filha, vem para cá, ela disse. Eu corri para dentro sem pensar por 2 vezes. A casa era enorme por dentro e tinha móveis antigos, porém lindos de se apreciar. Enquanto a senhora Elisa mostrava a sala para os meus pais, eu resolvi explorar outros lugares. Comecei explorando o andar de cima, onde havia 2 quartos e um escritório. Quando eu entrei no último quarto, levei um grande susto, pois encontrei o meu irmão de costas para a porta, parado em frente à janela e olhando para fora. "O que você faz aí?" perguntei. O Michel então apontou para o milharal e respondeu, "Eu vi uma menininha." Ele deu uma pausa e continuou, e ela olhou para mim. Na hora, eu fiquei sem saber o que responder, pois em minha mente eu só pensava se eu havia escutado ou não uma risada bem perto do milharal. E agora o meu irmão vem dizer ter visto uma menininha no mesmo lugar, estranho. Algum tempo depois, saímos para fora, já que os nossos pais estavam conversando com a senhora Elisa. "Ah, eu já ia me esquecendo. Há mais uma coisa que vocês precisam saber", disse ela com ar bem sério. "Que coisa?" perguntou minha mãe. "Pois bem, há 20 anos atrás, um casal que morava aqui tinha uma filha e ela, infelizmente, acabou morrendo de tuberculose. Sem aguentar mais ter lembranças ruins, o casal então mudou-se para outra cidade, mas eles vinham deixar flores, já que a menininha acabou falecendo dentro dessa casa." "E onde eles estão agora?" perguntou minha mãe, bem curiosa. "Ah, eles também faleceram devido a um acidente de carro no ano passado", respondeu a senhora Elisa. "Que triste", minha mãe respondeu, pensativa. "Mas como é um filme de terror, eles compraram a casa mesmo assim." Eu preferi não comentar nada sobre a risada que eu havia escutado na frente da senhora Elisa, senão ela poderia achar que eu aproveitei da situação para contar uma mentira para que os meus pais não comprassem a casa. Eu percebi que o Michel também preferiu não comentar nada e decidiu ficar calado ou até mesmo nem prestou atenção no que a senhora Elisa disse.
pois nem olhava para a gente. Uma semana depois, nós nos mudamos para a fazenda. No começo, estava tudo calmo, sem risadas ou aparições, até que um certo dia, minha mãe ia lavar roupa e precisou da minha ajuda para levar os cestos de roupa suja. Eu fui e levei os cestos um por um para entregá-los. Quando eu voltei para levar o último cesto de roupa, eu notei algo que, se não me engano, não estava ali antes. Era uma boneca de porcelana com um pouco de poeira, parecia muito antiga. Eu era apenas uma criança naquela época, então levei o cesto junto com a bonequinha para mostrar à minha mãe. Oi mãe, olha aqui, olha o que eu tenho. Eu mostrei a boneca para ela. Eu posso ficar com ela? Mas você já tem muitas bonecas, Diana, respondeu a minha mãe. É que eu sinto que ela precisa de uma mãe, eu disse. Minha mãe então revirou os olhos e deu um suspiro profundo. Finalmente disse: Ah, tudo bem, pode ficar com ela. Lembro-me que naquele momento eu pulei de alegria e levei a boneca para o meu quarto. Limpei-a com um pano molhado e a deixei junto com as outras bonecas no chão e comecei a brincar com elas. Durante a noite, enquanto eu ajudava minha mãe a arrumar a mesa para o jantar, ela percebeu que o Michel não se encontrava na sala vendo desenhos animados. Ô Diana, vai lá chamar o seu irmão, minha mãe me pediu. Então, eu deixei de fazer o que eu estava fazendo e subi a escada até o quarto do meu irmão. No entanto, antes de abrir a porta, eu fiquei confusa e sem reação. Eu escutei o meu irmão conversando com alguém, mas não ouvi ninguém responder nada, era apenas ele falando. Era como se alguém estivesse fazendo algumas perguntas para ele. Eu abri lentamente a porta para ver se havia mais alguém com ele no quarto, mas eu não vi ninguém. Ele olhou para mim, aparentemente nervoso, então perguntei: com quem que você estava falando? Ele ficou em silêncio por um tempo, engoliu seco enquanto olhava para o canto do quarto, e depois respondeu: com ninguém, eu não tô falando com ninguém. Até os dias de hoje, eu não levei aquela resposta a sério, mas naquele momento eu preferi não falar nada. Vamos jantar, falei com meu irmão. Ele se levantou do chão e saiu para a sala. Eu continuei no quarto encarando o canto que ele tanto olhava, mas como eu não vi nada, eu fui jantar. Logo em seguida, mais tarde, no meu quarto, eu acordei devido à sede que eu sentia. Quando eu olhei para a cadeirinha onde deixava as minhas bonecas ao lado da cama, eu percebi que a bonequinha que eu havia adotado não se encontrava mais lá. Eu me levantei da cama e fui até a cozinha para beber água. Ao sair da cozinha e entrar no corredor, algo me fez gritar de terror. Eu havia avistado uma menininha de mais ou menos a idade do... Minha mãe pensou em me levar para o hospital, mas meu pai achou melhor chamar o médico e foi o que eles fizeram. Depois de algumas horas, o médico chegou e começou a examinar o meu corpo. Parece que ela está com tuberculose, disse ele. Isso é grave, doutor? Perguntou minha mãe preocupada. Por enquanto não é, mas se ela não reagir ao medicamento, a situação pode piorar. Não se preocupe, faremos de tudo para nossa filha melhorar, disse meu pai. Após um tempo,
O médico foi embora e os meus pais seguiram todas as recomendações que ele havia dado. Ele vinha verificar o meu estado uma vez por semana, mas eu só piorava. Até que, uma vez, durante a madrugada enquanto eu dormia, fui acordada com batidas que vinham da janela do meu quarto. Eu me levantei com uma certa dificuldade devido à doença. Eu fui até a janela e abri a cortina. Foi então que meu sangue gelou na hora, pois era a mesma menina do meu pesadelo, e agora ela estava batendo na janela do meu quarto. Eu soltei um grito tão alto que fez com que os meus pais acordassem na hora e viessem correndo para o meu quarto. "O que foi, querido?" "O que aconteceu?" perguntou a minha mãe, bem assustada. "Eu vi uma menina ali, mãe, eu vi, mas não tem ninguém ali", disse meu pai. Eu estava chorando horrores, e os meus pais me consolaram até que eu ficasse calma. Já no dia seguinte, os meus pais chamaram uma médium. Ao entrar na casa, ela começou a passar mal e disse que tinha uma energia negativa no lugar. Ela veio até a mim, colocou a mão na minha testa e começou a gritar repentinamente. Eu fiquei sem entender nada, e os meus pais também. Então, ela parou de gritar e olhou para os meus pais com os olhos arregalados. "Vocês fizeram bem me chamar", disse ela. "Essa menina está amaldiçoada, amaldiçoada", exclamou meu pai. Eu sabia, minha mãe começou a chorar desesperadamente. Calma, ela está aqui para nos ajudar", disse o meu pai. A médium olhou em todo o meu quarto como se estivesse procurando algo e disse: "É algo que ela tenha levado e que não a pertence." Os meus pais então se entreolharam tentando se lembrar. Até que a minha mãe finalmente se lembrou. "É uma boneca de porcelana. Ela apareceu aqui com uma boneca de porcelana", disse minha mãe. Ela olhou ao redor do quarto e viu a bonequinha junto com as outras bonecas. Ela a pegou e entregou à médium. Assim que a médium pegou a boneca, ela começou a falar em línguas estranhas e os seus olhos reviraram. Parecia que ela estava fazendo uma espécie de oração. Depois disso, ela deixou a bonequinha no chão e voltou a olhar para os meus pais. "Foi essa boneca que deixou a filha de vocês desse jeito", disse a médium. "Vocês têm que mergulhá-la em uma água com sal e queimá-la logo em seguida, pois um espírito de uma menina está presa nessa casa e ela não se conforma com a partida dos pais." Assim que ela terminou de "Compreendo, vou concluir a reescrita seguindo suas instruções." Terminou de falar, deu para eles uma garrafa com álcool e disse para que espalhassem por toda a casa. Só assim eu iria melhorar. E assim eles fizeram. Depois de alguns dias, melhorei e com o passar dos dias, enquanto ficava 100% melhor, os meus pais então decidiram sair daquela casa e comprar uma perto da cidade. Não sei mais nada sobre aquela casa, nem sei quem mora lá. Só sei que vivi uma verdadeira história de terror. Boa noite. O meu nome é Anderson Santana. Eu tenho 35 anos de idade. Trabalho há 15 anos como técnico em agropecuária para um grupo que atuou em vários estados do Brasil, produzindo soja, milho e algodão. Porém, uma vez eu e os outros amigos de trabalho fomos atormentados por entidades malignas que se faziam passar por pessoas. Em 2008, o meu gerente me pediu para eu ir até uma fazenda que o grupo acabará de comprar no sul do Piauí. Junto comigo foram mais 3 homens que trabalhavam com a gente na fazenda do grupo na região de Roda Velha, no oeste da Bahia. Levamos um caminhão, um trator de esteira e uma picape, pois ficaríamos na propriedade por um bom tempo até organizá-la. A propriedade é bem grande, com 2 casas velhas, um curral precisando de melhorias, mas possuía energia elétrica e um poço que fornecia água doce em grande quantidade. Inicialmente, íamos limpar uma das 2 casas na qual ficaríamos alojados. No dia seguinte, começamos a limpeza, fomos conferir cercas, medir a propriedade e conhecer realmente o local. Porém,
O que me chamou a atenção foi o fato de que dentro da área da propriedade, a menos de 200 metros da casa, no meio do mato, encontramos algumas sepulturas e algumas cruzes. No início da noite, fomos até o mercadinho que ficava em um povoado a cerca de 1 quilômetro da fazenda para comprarmos alguns mantimentos e contratarmos algumas pessoas para nos ajudar no serviço. Do povoado, aproveitamos para conversar com o dono do mercado e também tomar uma cerveja bem gelada. Foi então que o meu amigo Gilberto, que era o tratorista, tocou no assunto das sepulturas. O dono do mercado deu uma risada e depois falou que antigamente era muito comum na região as pessoas serem enterradas nas propriedades. Em seguida, perguntou se ele tinha medo. O Gilberto ficou calado e, depois de algum tempo, falou que não tinha medo, que na verdade o que ele tinha era cisma. Foi então que o seu Raimundo, dono do mercado, falou: então, o negócio era sair da fazenda, pois muita gente conta que aquele lugar é assombrado. Inclusive este foi o motivo do dono ter ido embora de lá. O mesmo ficou quase doido. Viu pessoalmente. Não acreditava nestas coisas, mas em todo caso era melhor respeitar e não se desfazer das causas sobrenaturais. Voltamos para a fazenda, fizemos a nossa janta e ficamos na varanda batendo um dedo de prosa, esperando o sono chegar. Quando deu por volta das 9h30 da noite, entramos e fomos dormir, pois no dia seguinte teríamos muito trabalho a fazer. Abriríamos algumas estradas e reconstruiríamos algumas cercas. A casa era até que grande, mas nós nos alojamos em 2 quartos. Eu e o senhor chamado Ananias ficamos em um, já o Gilberto e o Levi ficaram no outro. E na hora que eu me deitei, vi o senhor Ananias em pé do lado da janela do quarto, fumando um cigarro de palha. Como estava calor, ele deitou e deixou a janela aberta. Então eu perguntei se ele acreditava na história que o rapaz do mercadinho havia nos falado. Seu Ananias falou que nesse mundo existe de tudo um pouco e que ele acreditava que o mal poderia aparecer a qualquer momento e em qualquer lugar. Em seguida, ele ligou o rádio e ficou escutando umas modas de viola. Enquanto isso, eu acabei pegando no meu sono. Quando foi por volta das 3 da madrugada, acordei com um ar gelado, como se tivesse um ambiente climatizado. Levantei, fechei a janela, mas aproveitei que estava em pé e fui para o banheiro, que ficava no final do corredor. Mas assim que eu saí do quarto, a temperatura voltou ao normal. Eu achei bem estranho. Porém, quando retornei para o quarto, a temperatura já estava quente. Como já era de costume na região, no dia seguinte levantamos bem cedo. Tomamos o nosso café da manhã e nos preparamos para o nosso trabalho. Nesse meio tempo, algumas pessoas que havíamos contratado para trabalhar na fazenda haviam acabado de chegar. E nesse grupo, haviam 2 mulheres que seriam responsáveis por cuidar da casa e fazer o almoço para todos. Eles chegaram na fazenda e fomos para o trabalho. E na hora do almoço retornamos para casa. Foi então que uma das mulheres, a dona Sônia, me chamou. Ela falou que havia alguns meninos diferentes correndo no fundo da casa. A princípio, cheguei a acreditar que poderia ser alguns meninos que moravam nos sítios da região e resolveram aparecer para fazer bagunça por ali perto. O dia continuou, e no final da tarde, as pessoas que estavam trabalhando com a gente retornaram para as suas residências, ficando apenas eu e mais 3 amigos. O dia foi bem cansativo, e antes das 9h da noite, caímos no sono. Mas por volta da meia-noite, eu fui acordado pelo meu amigo Gilberto, que estava me chamando para ir até a sala. E quando eu cheguei lá, o Levi estava em pé em silêncio, olhando para fora, alegando que acordou com barulhos em volta da casa. E quando abriu a porta, ele saiu e viu algumas pessoas caminhando e conversando. Assim que ele viu aquelas pessoas, ele pensou se tratar de assaltantes, mas logo percebeu que eram pessoas que lembravam uma família.
pois havia um homem, uma mulher e crianças. Pegamos algumas lanternas e um revólver e saímos para ver quem estava por lá, mas não encontramos ninguém. Nos dias seguintes, não se viu e nem ouviu nada sobrenatural e nem anormal circulando a casa da fazenda. Depois de 2 semanas morando na fazenda, Gilberto e o Levi foram passar um final de semana na nossa cidade. Eu e o Sr. Ananias ficamos na fazenda. Na sexta-feira, logo no início da noite, fomos até o povoado e ficamos por lá até umas 10 horas da noite. E quando voltamos para a fazenda, eu notei algo estranho, pois o fogo do fogão a lenha estava aceso. Mas em todo caso, poderia ter sido eu ou mesmo o seu Ananias que havia esquecido a lenha no fogão. Em seguida, fomos dormir, e mesmo antes de dormir, levantei com uma sensação que tinha alguém ou alguma coisa esguichando água quente sobre mim. Levantei rapidamente, acendi a luz, e não havia ninguém. Seu Ananias dormia tranquilamente na cama ao lado. Então, eu escutei passos e conversas vindo da cozinha. Eu chamei o seu Ananias, e ele também escutou. Na hora, peguei a arma, e fomos ver quem estava lá. Mas quando nos aproximamos, escutamos um tombo, como uma queda da prateleira que guardava os pratos, copos e panelas. Achamos que tudo havia vindo abaixo. Na hora, me deu até um arrepio. Eu estava um pouco amedrontado, mas não tinha o que fazer. Eu chamei o Sr. Ananias, e fomos verificar. E quando chegamos lá, tudo estava no lugar, não tinha nada fora de ordem. Ficamos até sem entender nada. Foi então que escutamos o som de um cavalo na frente da casa. E quando abrimos a porta, também não havia ninguém. E nessa hora em diante, o negócio começou a ficar apavorante. Escutávamos crianças chorando, pessoas conversando, outras dando risadas, e outras chorando. Ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Foi então que a luz da outra casa que tinha na fazenda se acendeu, e com as janelas abertas, vimos pessoas lá dentro. Elas pareciam se divertir com a nossa situação. Com aquela luz na casa velha, foi possível vermos melhor as pessoas que lá estavam. Elas tinham aparência de cadáveres. Na hora, eu chamei o Sr. Ananias para pegarmos o carro para sairmos dali o mais rápido possível. Mas pela primeira vez, o carro não funcionou. Parecia que a bateria tinha sido arriada. Decidimos então pegar a estrada de terra batida no meio da noite e fomos para o povoado. Chegando lá, pedimos ajuda ao seu Raimundo. Falamos para ele tudo o que ocorreu. Ele nos deu abrigo, e quando amanheceu, ele foi com a gente até a fazenda. Chegando lá, eu fui direto para outra casa e constatei que não tinha energia e nem tão pouco. Eu passei a informação para o gerente, ele não acreditou e veio ficar uns dias na fazenda. Ele pediu para que ficássemos lá com ele. Nós sim fomos para a fazenda e nem deu 8 horas da noite, e as assombrações começaram. Inicialmente,
Ouvimos passos, e quando olhamos, algumas pessoas vinham andando do fundo da fazenda em direção à casa. Eles ficavam dando voltas e falando palavras que ninguém entendia. Algumas vezes choravam. Lá dentro, estávamos morrendo de medo. Então, o pior aconteceu. Ouvimos um barulho vindo da cozinha, e quando olhamos, uma mulher com uma criança no colo estava dentro da cozinha e começou a dar gritos horríveis, desesperados. Começamos a correr bem rápido, entramos no carro e fomos para o povoado. No dia seguinte, o gerente, que agora acreditava na gente, mandou a gente derrubar as sepulturas. Pegamos alguns dos poucos ossos que ainda restavam e levamos para o cemitério. Naquela mesma semana, ele encomendou uma missa, e depois disso, as assombrações desapareceram de lá. Perto da casa, pois até hoje em dia, alguns funcionários já relataram que na época de plantio, eles veem uma mulher estranha andando no campo. E quando eu preciso ir até a fazenda, eu fico hospedado na casa do meu amigo Raimundo, lá no povoado. Boa noite. O meu nome é Bruno. Eu tenho 25 anos de idade. Sou de Goiás e moro na fazenda da minha família. Eu ajudo a cuidar da fazenda quando os meus pais estão fora. É apenas uma pequena fazenda familiar, não é uma fazenda comercial ou algo assim. Os meus pais querem que eu assuma a fazenda quando eles ficarem velhos demais para cuidar dela, já que eu sou o filho mais velho dos três e o único filho homem. Mas honestamente, eu não quero muito isso para mim. Eu não me vejo ficando aqui em Goiás a minha vida inteira, especialmente depois de que algo muito estranho aconteceu. E foi em julho passado. Os meus pais estavam em uma viagem romântica comemorando os seus 30 anos de casamento. Eles iriam ficar por uma semana apenas. Então, eu e as minhas duas irmãs, Luciana e Morgana, estávamos cuidando da propriedade enquanto eles estavam fora. Não há muito o que se fazer por aqui. Há muita privacidade. Na verdade, tem privacidade até demais, na minha opinião. Exceto por uma noite, quando estava se aproximando a hora de dormir. As minhas irmãs fazem faculdade online, e a Luciana estava fazendo um curso de verão. Ela estava em seu quarto, no laptop, fazendo trabalho. A Morgana e eu estávamos apenas pendurados assistindo um programa bobo na sala. Os três queríamos sair do estilo de vida da fazenda, especialmente eu, já que sou mais velho e estou no auge dos meus 25 anos de idade. Uma parte temida da vida da fazenda são os predadores. Não apenas os animais que vêm e comem sua produção, mas sim pessoas que vêm roubar de você. E acreditem ou não, isso acontece. Não aconteceu muitas vezes conosco, mas acontece. Temos algumas armas em casa exatamente por esse motivo. Certa vez, nossos dois cachorros que estavam do lado de fora começaram a ficar loucos no quintal, pois algo havia os assustado. Com certeza, o meu primeiro pensamento foi sair para o quintal para ver o que estava acontecendo. Ambos estavam olhando na direção das colheitas, eles estavam enlouquecidos. Eu gritei para que eles ficassem quietos. Em seguida, eles ficaram em silêncio. Eu fiquei bem na frente das colheitas e escutei, ouvi um assobio vindo de dentro do milharal. Sem dúvida, um assobio humano. Esta foi a primeira vez que eu experimentei um invasor na propriedade sem que o meu pai estivesse aqui. E tive que correr para pegar uma de suas armas. Os cães começaram a latir novamente. Eu disse para as minhas irmãs que alguém estava do lado de fora lá no milharal e que eu tinha que ir atrás. Então, elas me disseram para eu esquecer de terrível de ir lá dentro do milharal à noite e me fizeram ver que elas estavam completamente certas. Eu também percebi o quão aterrorizante seria.
Então, em vez disso, eu fui para onde os cachorros novamente estavam latindo. Eles estavam latindo loucamente em direção às plantações. Eu apontei a arma para o ar e disparei um tiro que ecoou na noite, silenciando até os cachorros. Naquele momento, também me senti no controle da situação e gritei para que saísse de nossas terras o mais alto que eu pude. Senti que isso resolveria a situação e voltei para dentro de casa. As minhas irmãs estavam rindo, o que me fez rir também, mas a nossa risada não durou muito tempo porque os cachorros começaram a latir ainda mais alto dessa vez. Voltei para o lado de fora, pronto para fazer a mesma coisa novamente. Eu senti o meu coração sair pela boca quando eu vi aquele homem parado a cerca de 5 metros dos meus cachorros, bem na frente do milharal. Ele me olhou e eu gritei na hora: "Ei, quem é você?" No momento em que ele correu para dentro do milharal, eu comecei a correr e disparei outro tiro para o ar. Eu parei ao lado dos cachorros, mas não havia chance de eu entrar lá dentro do milharal naquela noite. Eu também não iria deixar os meus cachorros lá do lado de fora. Desamarrei suas correntes e os levei para dentro de casa. Eu avisei as minhas irmãs que alguém estava rondando o milharal. E o que fizemos? Ah, lógico. Chamamos o nosso pai. Ele me disse que eu tinha que ser um homem da casa e proteger as minhas irmãs. Ele me recomendou para que eu disparasse outro tiro de advertência se caso aquele homem voltasse. Depois disso, todos nós fomos para os nossos respectivos quartos. As minhas irmãs levaram cada um dos cachorros para os seus quartos, e eu levei a arma para o meu quarto, só porque estávamos todos um pouco assustados com tudo aquilo que estava acontecendo. Deixei a janela aberta enquanto eu estava deitado na cama assistindo um filme no meu laptop. Foi aí que eu vi um assobio novamente vindo do lado de fora. Eu corri para a janela e olhei para fora para ver alguém caminhando lentamente na grama. Então, como se tivesse um estalo, ele parou de caminhar e virou e olhou para minha janela ainda assobiando. Foi então que eu pensei na hora: esse cara claramente está tentando me assustar, mesmo quando eu deixei claro que eu tinha uma arma. E seguido, corri para pegar a arma na cama e apontei pela janela. Disparei na grama a alguns metros de distância dele. Foi de propósito. Eu quis errar o alvo. E é claro, isso acabou com um pequeno show de horror que ele estava fazendo, pois ele correu para fora de vista da minha janela. Ele correu em direção à frente da minha casa. Desta vez, ele não voltou. Ele teria que ser um tolo para voltar depois disso. Em seguida, disse para as minhas irmãs o porquê que eu havia atirado e garanti a elas que ele não voltaria mais nunca. Descobriremos quem era e o porquê daquilo tudo. Poderia ter sido algum adolescente bêbado que mora por aquelas regiões ali perto da gente, estava tentando nos assustar. Ou poderia ter sido também uma pessoa realmente perigosa. Ouçam meu relato. Eu e minha esposa possuímos uma fazenda no Rio Grande do Sul, onde principalmente cultivamos uva. Isso foi em agosto de 2018, em uma noite levemente chuvosa. Passamos toda a nossa vida na vida da fazenda. É realmente tudo o que sabemos. Claro, a vida na fazenda em Monte Belo do Sul significa muito espaço e poucas pessoas. Nossos vizinhos mais próximos, o George e o David, estavam cada um a cerca de meio quilômetro de distância em direções opostas. Eles também são agricultores da região. Com pouca coisa acontecendo por aqui, é fácil se tornar amigo dos vizinhos. Eu e minha esposa frequentemente convidamos tanto o George quanto o David e suas esposas para virem aqui na nossa casa. Nessa noite de fim de semana, que parecia bem normal, tivemos a visita do George junto com a sua esposa para tomarmos uns drinks.
Todos nós ficamos bastante bêbados enquanto jogávamos jogos de tabuleiro. Eles foram embora por volta de 1h da manhã. Felizmente, é uma linha reta de 2 minutos dirigindo para casa. Eu e minha esposa continuamos bebendo um pouco mais de vinho enquanto assistíamos a um dos nossos filmes favoritos. Estávamos começando a ficar cansados e definitivamente sentindo os efeitos da bebida com o vinho. Provavelmente iríamos apenas dormir no sofá. Foi que, de repente, ouvimos uma batida na porta da frente da casa. Uma batida na porta a esta hora era bem comum? Comigo, na verdade, nunca havia acontecido antes. Acompanhada pelas batidas, pensamos até que poderíamos ter ouvido uma voz dizer algo bem baixo. Eu baixei o volume da TV e esperamos acontecer novamente. Cerca de uns 20 segundos depois, outro conjunto de batidas na porta, seguidas por uma voz abafada dizendo que precisava de ajuda. Eu estava prestes a levantar e abrir a porta quando a Clara sacudiu meu braço. Eu olhei para ela e ela fez uma careta, balançou a cabeça, dizendo não vá. Eu só iria perguntar quem era, e ela respondeu que não, que eu não deveria deixá-los saber que estávamos em casa. Mas as chances eram de que ele já soubesse que nós estávamos em casa. Então, fui até a porta e perguntei quem era. A voz do outro lado disse, através da porta, graças a Deus, vocês podem abrir a porta, estamos perdidos. Por favor, nos ajudem. Então, eu perguntei quem eram. A voz respondeu, minha esposa e eu. Eu perguntei novamente se a sua esposa podia dizer alguma coisa. Houve-se um silêncio por alguns segundos. Então, perguntei novamente, amigo, você ouviu a minha pergunta? Em seguida, a mesma voz respondeu, sim, mas ela não se encontra aqui agora. Foi aí que eu comecei a perceber que algo estava errado, e a voz parecia um pouco diferente, como se fosse um homem tentando fazer uma voz feminina. Na mesma hora, dei um sorriso nervoso e perguntei, George, é você, cara? Eu perguntei porque o George é um grandalhão, e estando bêbado, não seria incomum para ele fazer algo assim. Em seguida, a voz respondeu de volta, sim, em uma voz ligeiramente mais profunda. Agora, eu senti quase com alívio, acreditando que era realmente o George, mas não queria abrir a porta ainda antes de confirmar. Ter alguém batendo a sua porta tarde da noite aqui, alegando estar perdido, não acontece, não é uma coisa normal. E foi uma situação que acendeu um sinal de alerta para mim. Através da porta, eu perguntei, então, me prove, qual é o nome de sua esposa? Foi então que uma voz desconhecida respondeu, essa é uma pergunta difícil, meu amigo. O meu sorriso desapareceu e eu fui pegar o meu celular para ligar para o George, pois a Clara estava assistindo tudo e dizendo que deveríamos chamar a polícia. Foi então que eu disse, espere, claro, espere por favor. O telefone tocou umas 3 vezes antes do George atender, e eu perguntei a ele, George, me responda com sinceridade, meu amigo. Você está na minha porta agora, tá aqui na frente da minha porta? O George respondeu que não, que ele não estava. Eu disse a ele que havia alguém na minha porta da frente tentando me enganar para fazer com que eu abrisse a minha porta, e ele disse que viria o mais rápido possível e desligou o telefone. Eu não sei se era sacanagem de algum amigo nosso. Realmente, eu não sei dizer, mas que estava tudo muito estranho, isso com certeza estava. Eu já estava ficando com bastante medo assim que terminei de falar com George. Novas batidas na porta surgiram novamente, e eu gritei, olha quem está aí, fique sabendo que eu tenho uma espingarda esperando por você, que você não saia daqui agora. E uma voz respondeu do outro lado, nós só estamos tentando usar um telefone, é tudo que precisamos. Ah,
Claro, não aguentou. Ligou para o número da polícia de Monte Belo do Sul. O que é que leva um tempo extremamente longo para a polícia chegar no local? Foi então que começamos a ouvir passos de pessoas andando em torno da nossa plataforma de madeira que envolve a nossa casa. Na verdade, percebemos que não era apenas uma pessoa que estava ali, na verdade, eram mais pessoas. Eles pararam em uma de nossas janelas que continha uma das persianas fechadas, e ouvimos um deles tentando levantar a janela. Isso fez com que a Clara, que ainda estava no telefone com um policial na linha, gritasse: "Nos deixem em paz, pelo amor de Deus." Eu segui o exemplo e gritei também, com todas as forças dos meus pulmões. Em seguida, eu disse: "Eu vou atirar em você." Demorei um tempo para pensar em correr até um andar de cima para pegar a minha arma que estava no armário. Literalmente, alguns segundos depois, houve mais batidas na porta, e desta vez era a voz do George. "Abre a porta, pelo amor de Deus." Eu deixei o George entrar, que também trouxe a sua arma. Ele disse que não viu nada e nem ninguém ali no local quando ele chegou. Ele ficou conosco até que o policial veio em nossa casa. Ele fez uma rápida extensão da propriedade conosco e depois foi embora. Levamos em consideração o conselho dele e instalamos uma câmera na frente e outra atrás da casa, algo que nunca havíamos pensado até então. Ainda me arrepia o fato de que a única coisa que impedia quem quer que estivesse no nosso deck da frente naquela noite era apenas uma porta de madeira. Eu me chamo Luciene e todos os meus amigos mais próximos me chamam de Lu. Eu moro na cidade de Araucária, Paraná. Eu nasci e cresci aqui e tenho 4 irmãos, 5 contando comigo, 3 mulheres e um homem. O relato que eu vou contar aconteceu aqui mesmo na cidade de Araucária, no ano de 1995, quando tinha apenas 12 anos de idade. Eu estudava à tarde em uma escola próxima de casa e sempre gostei de histórias sobre assombrações. Eu cresci ouvindo essas histórias, mas nunca pude imaginar que um dia eu vivenciaria algo assim. Eu tenho uma prima muito excêntrica chamada Vanilda, mas a chamamos de Diva. Ela não tem medo de nada e enfrenta qualquer coisa, adorando até explorar lugares distantes para conhecer coisas novas. Um dia, ela veio até a minha casa convidando as minhas 2 irmãs para irem com ela a uma chácara abandonada que fica em Araucária, no Guajuvira, uma área rural. Segundo ela, já havia ido lá antes e encontrou muitas árvores de laranja e mimosa. Ela chamou as minhas irmãs para acompanhá-la. Eu também queria ir, mas não podia faltar aula. Já que elas iriam ao meio-dia, eu fui para a escola. Quando foi à tarde, elas já estavam com os sacos cheios de mimosas e laranjas. Perguntei para as minhas irmãs como era o lugar e elas me disseram que era uma chácara abandonada com vidros quebrados, cercas de madeira caídas e bem afastada das outras casas. O caminho era uma estrada de chão com apenas uma ponte velha para atravessar por um rio. Eu fiquei curiosa para conhecer aquele lugar e, dias depois, a minha prima chamou as minhas irmãs novamente para voltarem à chácara. Só que dessa vez, eu faltei à aula e fui junto. Saímos de casa ao meio-dia e chegamos lá por volta das 3 da tarde. O lugar era bem assustador. Pegamos sacos para colher as laranjas. A minha prima e uma das minhas irmãs subiram para a árvore para sacudi-la, enquanto eu e a minha outra irmã ficamos embaixo para recolhê-las e colocá-las nos sacos. De repente, enquanto estávamos colhendo as laranjas, eu tive uma sensação estranha e sem explicação. A minha irmã e eu nos viramos ao mesmo tempo para a direção da casa que ficava por detrás de onde estávamos, e olhamos para a janela que ficava no sótão da casa. Foi aí que vimos um rapaz muito pálido, com cabelos compridos e lisos, negros e olhos verdes que brilhavam. Era tudo muito diferente.
Aqueles olhos não eram normais. Ele usava uma camisa branca. Ele estava sorrindo para a gente e por um instante pareceu até que estávamos hipnotizadas. Depois de alguns minutos, aquele jovem rapaz foi se desintegrando na nossa frente. A minha irmã e eu voltamos ao normal quase que instantaneamente. Foi aí que eu perguntei para ela: "Você viu aquilo?" Mas a minha prima e minha outra irmã que estavam na árvore nos perguntaram: "O que vocês viram?" Foi então que eu falei: "Olha, nós vimos um rapaz ali naquela janela." Então, ela e a minha outra irmã nos disseram que não viram nada e nem ninguém. Continuamos colhendo as laranjas e pegando algumas mimosas, e em seguida fomos embora. Certo dia, as minhas irmãs decidiram voltar para aquele mesmo lugar com a minha prima e alguns rapazes que são amigos da gente. Sendo que dessa vez, eu acabei não indo. Elas me falaram que entraram dentro da casa daquela chácara e lá encontraram muitos livros antigos e um calendário de 1944. Mas o que deixou todos encantados foi um cheiro fortíssimo de perfume que predominava por toda a casa. Eles ficaram com uma sensação ruim e meteram o pé de volta para a casa deles. Eu sonhava com ele constantemente até que um dia eu sonhei com ele num cemitério à noite. Ele me chamava, estava vestido de preto e sorria para mim. Havia uma fumaça negra saindo de dentro do cemitério. Eu não sei porquê, mas eu acabei me aproximando dele e ele me mostrou uma sepultura antes de desaparecer. Tinha vezes que eu sonhava que ele me mordia o braço e quando acordava, os meus braços estavam doloridos. Os anos se passaram, mas a imagem dele nunca saiu da minha cabeça e ainda hoje eu sinto vontade de voltar lá para tentar vê-lo novamente. Mas no fundo, eu tenho um pouco de medo de ser algo espiritual ruim. Atualmente, eu tenho 38 anos e sou casada, mas nunca esqueci daquele dia. Eu não sei se aquele rapaz era uma assombração ou foi apenas um tipo de alucinação que aconteceu comigo e com a minha irmã. Bom pessoal, esse foi o meu relato. Foi estranho, mas foi uma experiência diferente que me marcou até os dias de hoje. Meu nome é Aguinaldo e esta história aconteceu na fazenda dos meus avós no verão de 2018. Eu estava sozinho em uma noite, já que os meus avós estavam fora. Eu estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, eu estava assistindo TV na sala quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora, do campo de milho. No começo, cheguei a ignorar, pois pensei que fosse provavelmente algum animal. Foi até que eu comecei a ouvir todas as vacas começarem a fugir, todas ao mesmo tempo. Normalmente, você ouviria talvez uma vaca ou outra mugir de cada vez, mas quando todas as vacas começam a mugir, é porque algo está errado. Pode ser algum predador ou alguém que teria que assustá-las para fazê-las enlouquecer. Como eu era o único na fazenda, era meu trabalho ver o que estava acontecendo. Então, fui ao armário, peguei um casaco para sair. Mas justo quando eu estava prestes a sair, ouvi um grito de vaca muito agudo. Fiquei parado por um tempo, tremendo nas minhas botas. Algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Subi imediatamente correndo as escadas até o quarto do meu avô. Embaixo da cama dele, sempre mantinha algumas armas. Carreguei o seu rifle de caça e fui para fora. Mesmo com medo, a vaca ainda não parava de mugir. Então, fui para o celeiro verificar, mas não havia nada fora do comum, todas as vacas ainda estavam lá. Foi então que caminhei mais um pouco e pude notar que, de fato, estava faltando uma vaca na baia. Mas não fazia sentido, eu estava certo de que ela estava dentro da baia da última vez que eu vi. Então, pensei que pudesse ouvir uma vaca fazendo um som diferente de alta frequência. Fui para fora, mas quando estava caminhando para o campo,
Juro pela minha vida que comecei a ouvir sons que pareciam ser de pessoas falando ao mesmo tempo. Eu não pensei duas vezes. Peguei o rifle de caça e disparei por 2 vezes para o alto. E tudo ficou em silêncio. Pouco tempo depois dos meus disparos com a arma de fogo, comecei a ouvir passos que vinham lá de dentro do milharal. Na verdade, eu não tinha coragem para entrar lá dentro, mas eu tinha que fazer de qualquer maneira. Esta é exatamente a razão pela qual os fazendeiros têm armas. Eu não poderia simplesmente me esconder dentro da casa com os invasores lá no campo. Respirei fundo, pedi proteção a Deus e tomei coragem. Então, comecei a caminhar pelos cultivos e pude ouvir milhares de passos ao meu lado. Fiquei ainda mais assustado quando continuei a andar mais a fundo no campo. Então, parei quando vi uma pessoa vestindo uma roupa preta a alguns metros de mim. Levantei a minha arma e disse para ele sair do meu caminho, pois eu não estava blefando, estava pronto para atirar. Mas ele não se moveu. Então, atirei mais uma vez para o alto, para tentar assustá-lo, mas ele não se moveu nem 1 centímetro sequer. Então, ele realmente começou a andar em minha direção, com os seus braços ligeiramente abertos, como se estivesse me dizendo para baixar minha arma. Apontei a minha arma para ele novamente e gritei para que ele fosse embora dali na mesma hora. Foi quando percebi, horrivelmente, que estava sendo cercado por pessoas vestidas com roupas escuras, iguais a dele, como pelo menos outras 6 ou 7 pessoas. Essas eram apenas as que eu podia ver, quem sabe havia mais. E quando o homem se aproximou de mim, percebi que todos eles estavam usando uma espécie de máscara. O homem parou de se aproximar quando eu comecei a recuar, todos ficaram em silêncio por um momento. Não posso explicar o medo que eu estava sentindo naquela hora, pensei que iria ser morto. Foi quando todos eles começaram a cantar algo que não conseguia entender, parecia uma língua estranha, mas o canto quase parecia uma música. Comecei a me perguntar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual do antigo comigo. Aproveitei a oportunidade para correr o mais rápido que pude por algumas fileiras de milho. E quando vi que estava muito cansado, parei e disparei cerca de 6 vezes na direção deles. Ouvi muito espaço sendo movido na direção oposta. Finalmente, eu os assustei, pensei comigo. Corri de volta para a casa dos meus avós, parei e vi algo no chão, algo que me assustou muito. Havia uma cabeça de vaca no meio de um círculo de velas. Queria vomitar e, assim que cheguei de volta a casa, com certeza, acabei fazendo isso. Peguei o telefone da casa dos meus avós e liguei para a polícia. Contei tudo que eu sabia para o operador da melhor maneira possível. Ele disse que uma viatura estaria em minha casa em breve. Depois que desliguei o telefone com a polícia, liguei para os meus pais, explicando toda a situação e pedindo para que eles viessem me buscar. Meu pai disse que estaria em casa em 1 hora. Sentei lá em cima, no quarto do meu avô, tremendo e chorando ao mesmo tempo, esperando uma eternidade até que finalmente ouvi um carro da polícia lá fora. Corri para fora e nunca me senti tão feliz em toda a minha vida. Contei tudo para o policial. Ele procurou um celeiro e depois foi lá no milharal e acabou encontrando um percurso, a cabeça da vaca com as velas. Depois disso, ele chamou uma equipe de busca, já que agora isso era uma cena de crime ativa. Quando os meus pais chegaram, eu e o primeiro policial conversamos com eles sobre tudo o que havia acontecido. Finalmente, os meus pais me levaram para casa após o ocorrido. Já os meus avós levaram muito a sério e, é claro, está lá no sistema de câmera de segurança de alta por toda a fazenda. Quem sabe que tipo de grupo era aquele, mas claramente eles estavam fazendo algum tipo de ritual de sacrifício de animais ou algo assim.
Eu simplesmente dei azar de ter ficado sozinho em casa naquela fazenda enorme, do qual eles escolheram para fazer aquelas atrocidades.